abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio. Gostaria de compartilhar uma palavra com os eleitos e com as eleitas do Cristo ressuscitado. Ok? Antes de tudo, quero desde já fazer aí um pedido. Aperte o joinha, compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal, ok? Temos dois canais, Vivendo em Graça Bertioga e Edileuza Maria Bertioga. Estes são os dois canais que nós temos. Quando eu falo nós, eu digo eu e a minha querida esposa. Ok, queridos? Compartilhe aí. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler dois versículos. Versículo 29 e o versículo 30. Diz assim: Porque os que dantes conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glória a Deus. Meus amados, nós vemos que, mediante esta palavra, ela desfaz todo o raciocínio de que a pessoa tem que aceitar a Jesus. Esta palavra fala-nos a respeito da predestinação. Nós vemos que mediante esta palavra, esta palavra ela quebra a ideia do sistema religioso em dizer que a pessoa tem que aceitar a Jesus para ter Jesus no coração, para ter Jesus na sua vida. Nós vemos que o sistema religioso, os líderes, chamadas igrejas evangélicas, eles pregam que tem que aceitar a Jesus para a pessoa poder ser salva. E nós vemos que, mediante esta palavra, nós em graça, nós que cremos no Cristo ressuscitado, na obra que já foi feita, nós entendemos que nós, eleitos do Cristo ressuscitado, nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do mundo ser feito, ser criado por Deus, nós já tinha sido escolhido por Deus. Então, essa ideia de aceitar a Jesus, isso é um conceito errôneo, é um conceito errado, é uma doutrina que colocaram nas igrejas, nas chamadas igrejas, para pessoas aceitar a Jesus, para ter salvação, para obter a salvação e para Deus começar uma obra. Uma ideia furada, uma ideia que não condiz com a Bíblia Sagrada. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, aos romanos: porque os que dantes conheceu, também o predestinou, para serem conforme a sua imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. O versículo 30 diz: E aos que predestinou, a estes também o chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glória ao Abba. Então nós vemos que esta ideia de aceitar a Jesus para ser salvo, para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus,
para ser filhos de Deus. Isso é balela. Isso é errôneo. Esta ideia ou este conceito em dizer que é preciso uma atitude humana para Deus o amar. Uma atitude humana para Deus o salvar. Nós vemos que a atitude não foi humana, mas a atitude foi do próprio Deus, do próprio Criador, que nos escolheu, que me escolheu, que te escolheu antes da fundação do mundo. Ele já tinha nos predestinado antes da fundação do mundo. Vamos ver mais uma verdade aqui no livro. Vamos ver aqui em Efésios, Epístola de Paulo aos Éfesos, capítulo 1, versículo 4. Vamos estar lendo o 4, o 5 e o versículo 11. Epístola de Paulo aos irmãos de Éfesos, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Olha aí. Nos elegeu nele, antes da fundação do quê? Do mundo. É isso aí. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos